carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, propõe desafios práticos para a vida daquele e daquela que foram alcançados pela graça de Cristo e que, em resposta ao amor de Deus, procuram viver de maneira obediente e aprovada perante o Senhor. Dos versículos 13 a 15 de Tiago, capítulo 4, a Bíblia nos ensina a lidar com o tempo futuro da nossa vida. Dos versículos 13 a 15 de Tiago, capítulo 4, nós também somos desafiados a estabelecer um equilíbrio entre o planejar o futuro e a soberania de Deus sobre a nossa vida. Os versículos 13 a 15 de Tiago, capítulo 4, também nos propõe olhar para a realidade transparente do que é a vida. E a realidade é que nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Diante dessas verdades, o tema do vídeo de hoje é E amanhã? Vamos pensar sobre esse tema? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que a graça e a paz de nosso Senhor permaneça sobre a sua vida e o seu lar. O texto de Tiago, capítulo 4, os versículos 13 a 15, dizem assim: Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparecem por um tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nesse trecho que lemos da Escritura Sagrada, nós podemos extrair alguns ensinamentos importantes para a nossa vida. E o primeiro ensinamento que nós podemos extrair a partir desse texto é: planeje o futuro. Ao contrário do que nós podemos deduzir, esse texto não está proibindo ou condenando planejamento do futuro. Muito pelo contrário. É exatamente por nós confiarmos em Deus que nós devemos ser organizados e planejar, sonhar e organizar o futuro que nós planejamos para a nossa vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele planejava a que cidade ele iria, quem seriam as pessoas que estariam com ele na viagem missionária, a mensagem que ele pretendia levar, os resultados que ele esperava obter. Tudo isso o apóstolo Paulo planejava. As pessoas que ele deixaria como líderes naquela cidade onde ele pregasse o evangelho. Então, o apóstolo Paulo trabalhava de maneira estratégica e organizada. Portanto, você que é um moço, uma moça, um homem, uma mulher, cheio de sonhos, cheio de objetivos, cheio de propósito, quais são os seus ideais? Quais são os seus sonhos? Planeje, trabalhe, estude, se prepare, se esforce para alcançar os seus ideais. Então, o primeiro aprendizado que nós podemos extrair é: planeje o futuro. O segundo aprendizado que nós podemos extrair de Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 a 15 é: aceite as mudanças que Deus quiser fazer. Tomando novamente por base o apóstolo Paulo, quando lemos Atos, capítulo 16, do versículo 6 a 10, a palavra de Deus narra que o apóstolo Paulo e a sua comitiva missionária planejavam ir para a cidade de Bitínia, pregar o evangelho naquele lugar. Porém, de todas as maneiras que eles tentaram, eles não conseguiram viajar para Bitínia. E Paulo e seus companheiros de missão passam a noite na cidade onde eles estavam, para no dia seguinte tentarem novamente acessar a cidade de Bitínia. E naquela noite em que Paulo e seus companheiros pernoitam naquela cidade onde eles estavam, ele então tem uma visão, ele então tem um sonho, aonde aparece um homem dizendo para ele: passa a Macedônia e nos ajuda. E o apóstolo Paulo então compreendeu que o Espírito Santo estava o conduzindo para Macedônia.
e não para Bitínia. O Espírito Santo, portanto, mudando a rota. O Espírito Santo, portanto, sendo soberano na agenda de Paulo. E na nossa vida também, mesmo sendo organizados, mesmo planejando, mesmo desenvolvendo estratégias, o Espírito Santo, por ele ser livre e por ele ter autoridade sobre nossas vidas, se ele quiser, ele pode promover mudanças. E nós precisamos estar dispostos a aceitar aquilo que Deus quiser fazer na nossa vida. Portanto, aceite as mudanças que Deus quiser fazer. O apóstolo Paulo, ele não relutou com a mudança que o Espírito Santo estava propondo para a rota dele, para o ministério dele. O apóstolo Paulo se submeteu. Portanto, seja organizado, se planeje, se organize, desenvolva estratégias, mas seja sensível ao direcionamento do Santo Espírito. Diante dessas verdades, a palavra de Deus, ela nos propõe alguns desafios. O primeiro desafio que nós podemos extrair desse trecho de Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 a 15, reconheça a soberania de Deus. Deus, ele sempre governou a história, desde o início até o seu desdobramento, até o seu final. E a nossa história, de maneira pessoal, ela é governada e dirigida pelo Senhor. Portanto, se submeta à agenda do Espírito Santo, se submeta ao direcionamento do Espírito, entenda a soberania de Deus ou se sujeite à soberania de Deus sobre a sua própria vida. Deus é soberano sobre todo o universo, Deus é soberano sobre toda a criação e Deus é soberano sobre a sua vida de maneira pessoal. Portanto, reconheça a soberania de Deus. E o segundo desafio, planeje sempre. É importante planejar, é importante sonhar. Note que o apóstolo Tiago, ele fala dessas pessoas que planejavam. Eles tinham em mente de ir para outra cidade, negociar, conquistar lucros. Isso é pecado? Não. Desde que nós, antes disso, reconheçamos a soberania de Deus sobre a nossa vida e digamos, se o Senhor permitir aquilo que eu planejei, aquilo que eu sonhei, eu levarei a efeito. Se o Senhor permitir, porque Ele é soberano. Então planeje em submissão à vontade de Deus. Vamos falar com o Senhor? Pai Santo e Soberano, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te rendemos graça. Obrigado pelos ensinamentos que a sua palavra nos propõe. Nós te louvamos porque Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa história, o Deus da nossa trajetória. O Senhor foi quem nos trouxe à existência e o Senhor é quem governa e controla sobre nossas vidas. E por isso, Deus, nós te pedimos, continua governando sobre nós. Nós nos submetemos à sua soberania, à sua autoridade sobre nossas vidas. E nós sim, Deus, nós sonhamos, nós temos almejos para o nosso coração, para a nossa vida, e a nossa oração é que o Senhor nos permita fazer aquilo que nós planejamos, que está de acordo com a vontade do Senhor. Contudo, que o Senhor continue sendo soberano, que o Senhor continue com controle absoluto sobre nossas vidas, que o Senhor continue governando sobre nós, em nome de Jesus. Amém.